Glória. Aleluia. Versículo 18, 14, 18. Irmãos, está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Podemos assentar, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu vejo nesse texto que tem algumas dificuldades que a gente não procura com as nossas mãos, né? A gente não procura com as nossas mãos. Tá certo que 5% só, aproximadamente, a gente é arrastado para certos trabalhos, dificuldades, provações. E o caso de Abrão é assim, né? Ele teve que enfrentar aqui 5 reis nessa época, uma colisão de reis que vieram contra Sodoma. E em Sodoma estava Ló, né? Talvez para a gente enumerar, a única falha de Abrão foi ter teimado com Deus e trazido o seu sobrinho Ló, porque Deus disse em 12 de Gênesis, né? Sai da tua terra, do meio da parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. E ele traz o seu irmão, Naor, e ela traz o Ló. Então Ló é sobrinho de Abraão. Já no meio do caminho, o seu irmão falece, os trabalhos começam, e Deus não disse para Abraão trazer, nesse caso, a sua família, porque de uma forma ou de outra, a bênção de Abraão, né? E se eles temem ao Deus de Abraão, essa bênção também chegaria até eles. Então, se houvesse alguma falha para a gente enumerar, a gente enumeraria isso na vida de Abraão. Porém, irmãos, nesse caso aqui, Deus revela para Abraão o que vai acontecer, fala com Abraão, e as notícias chegam até Abraão que o seu sobrinho tinha sido preso lá em Sodoma por essa coalizão de reis, e ele se vê obrigado a entrar numa guerra que não era sua. Ele foi arrastado para dentro dessa guerra. Porém, irmãos, Deus tinha dado para Abraão o suporte necessário. Olha só que coisa boa. Ele tinha 3 grandes amigos, né? Está aí na Bíblia: Escol, Abner, e Manre. Escol, Abner e Manre. Ele tinha essa confederação também com 3 grandes amigos. Já daqui a gente extrai a primeira lição: a gente precisa de amigos nessa terra para poder vencer as lutas, viu? Glória a Deus! A gente precisa ter alianças sólidas se a gente quer vencer as lutas aqui nessa terra.
E Abraão tinha uma aliança sólida com esses 3 homens. Nasceu essa aliança sólida, principalmente com mãe, que morava numa determinada região, justamente no dia em que Abraão se apartou de Ló, devido à briga entre os seus pastores. Abraão deixou que ele escolhesse, ele escolheu primeiro, foi parar lá dentro de Sodoma. Abraão consulta a Deus e Deus disse: olha, vai para os carvalhais de Mamre. E lá veio Mamre, veio Escol, e Aner, um nome difícil de falar. Lá ele conheceu esses 3 homens, o qual vai junto com ele para a guerra contra o rei Kedorlaomer e mais 4 reis. Ou seja, uma confederação. Então, irmãos, a gente precisa de amigo. Deus nos ensina a fazer as alianças que é necessário fazer aqui nessa terra. E se a gente encontra alguém fiel, eu já ouvi da boca de um determinado pastor, que pessoas fiéis na nossa vida, é a gente que deve correr atrás dessas pessoas e não deixar escapar. Glória a Deus. Porque tem pessoas que só vão entrar na nossa vida por alguns dias e vão embora. Outros Deus envia só para te dar uma pequena ajuda. Mas os fiéis, a gente tem que lutar para preservar em nossa vida. Entremos na doutrina da comunhão, no partir do pão, no beber do cálice, nessa nova aliança, na aliança onde nós celebramos uma aliança com Ele, com Cristo, juntamente com Cristo, aleluia, que é poderoso para fornecer para nós bons amigos aqui nessa terra, através da comunhão, através da verdade que é no Evangelho, através de Cristo, nós podemos ter bons e grandes amigos aqui nessa terra. Amizades celebradas em Cristo Jesus, falando a verdade uns com os outros, vivendo a verdade uns com os outros, é igual vinho, irmãos. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Glória a Deus. Então Abraão, ele tem, irmãos, ele tem o suporte que Deus já deu para ele tem boas alianças, ele tem bons amigos e está apto para entrar na guerra. Só nascido na sua casa, ele tem aqui 318 soldados. Só Abraão, Só Abraão ele tem suporte. Deus deu a ele suporte. Deus deu a ele, irmãos, condições de entrar na guerra. Então veja bem, irmãos, Deus não te manda você para uma guerra sem prover você das armas necessárias. Deus não manda você, não permite você entrar em guerra se você não tem os suportes necessários. Só se você entrou porque quis, não foi chamado, entrou em guerra alheia sem permissão de Deus, entrou em questões alheias sem a permissão de Deus, fez coisas que não deveriam fazer no meio da batalha, ou antes da batalha, entrou naquilo que não era para entrar, sem a permissão de Deus. E nós temos que lembrar que tanto Abraão, Davi, Samuel, Moisés e muitos outros homens, o próprio Elias, e antes de qualquer decisão, primeiro eles consultavam a Deus. Nós precisamos consultar a Deus antes das decisões da nossa vida. A gente precisa aprender a consultar a Deus, até para vender um carro, vender um carro, vender uma casa, entrar na faculdade. Consulta a Deus de verdade, consulta a Deus, e antes de entrar numa batalha, consulta a Deus. Abraão fazia isso, tinha comunhão com os anjos,
falava com os anjos. Quando consultava a Deus, Deus enviava os anjos na sua casa e ele com hospitalidade os recebia. Tinha discernimento, tinha estrutura para receber os anjos na sua casa. Glória a Deus. Então ele vai para a guerra, irmãos. Mas ele não vai para a guerra sem consultar a Deus. Ele vai para a guerra para tirar o seu sobrinho de lá, para libertar o seu sobrinho de lá. E os seus amigos vão junto com ele. Provavelmente tinha outros interesses, mas eram bons homens. E a Bíblia diz que eles venceram essa guerra. Eles venceram essa guerra. E a prova é que quando eles estavam voltando, uma figura enigmática cerca eles. Um homem por nome Melquisedeque traz para eles pão e vinho e abençoa Abraão. Ou seja, irmãos, está escrito lá no capítulo 7 da carta aos Hebreus que, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Então a Bíblia deixa claro que Melquisedeque é maior do que Abraão. Agora, se ele é maior do que Abraão, ó, quão grande era esse homem Melquisedeque. A Bíblia, irmãos, embora sendo ele muito grande, a Bíblia usa poucos versículos para falar de Melquisedeque. No livro de Salmos, aqui e na carta aos Hebreus, capítulo 7. Então Deus não fala muito sobre ele, ou seja, se somar os versículos que falam de Abraão e os versículos que falam de Melquisedeque, Abraão venhará disparado das referências que Deus fala a respeito de si. Porém, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele é abençoado por Melquisedeque. E esse homem traz pão, traz vinho. Quem é esse Melquisedeque, irmãos? Ele representa Cristo. É um tipo de Cristo, né? Porque veja bem, Deus não aparece em pessoa e nem manda anjos, mas manda um homem que é rei de Salém, interpretado também como rei de justiça, e Jerusalém. Mas a Bíblia diz que além de rei, Melquisedeque também é sacerdote. O rei fala de governo, o rei fala de autoridade, o rei fala de administração, o sacerdote fala de santidade, o sacerdote fala de separação, o sacerdote fala de comunhão com Deus. Aleluia. Sendo rei, governo, administração e sendo sacerdote, irmãos. Aleluia. A boca dos seres humanos para interceder diante de Deus. É? Então, esse homem, ele é completo, ele é rei e sacerdote. Por isso que eu disse que ele é um tipo de Cristo, porque só Cristo pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Aleluia. Lembra do rei que foi tentar oferecer sacrifício, ficou leproso? Da tribo, não era da tribo de Levi, mas Jesus Cristo também não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, mas a Bíblia também chama ele de rei, chama ele de sacerdote. E Melquisedeque, rei e sacerdote, ele pode fazer as duas coisas. Ele tem a permissão legal para fazer as duas coisas. Cuidado, irmãos, a gente não pode fazer aquilo que nós não temos a permissão de Deus para fazer. Ah, mas o fulano faz. Mas você pode fazer, você tem a permissão legal, né? Porque o Melquisedeque poderia ser rei e sacerdote. Deus chama ele de rei e sacerdote. Deus também chama Jesus de rei e sacerdote.
Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o rei era só rei, não era sacerdote. Com 80 sacerdotes na porta do templo, ele oferecia o sacrifício e os sacerdotes advertindo ele, dando a entender ao Espírito Santo que no nosso ministério há também limites, que nós não podemos pular os limites, que nós não podemos ultrapassar os limites, que nós precisamos conhecer os limites que o Espírito Santo nos concede aqui nessa terra, para falar, para fazer. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então Abraão, irmãos, ele é essa unção de rei, ele tem dinheiro, ele tem ouro, ele tem soldados, glória a Deus, mas ele não é um sacerdote. Ele não é sacerdote. Parece mais um rei nesse caso aqui, né? Parece um rei, ele vai até devolver o dízimo de tudo para Melquisedeque. Glória a Deus. Mas algo eu aprendo, irmãos, ele só devolve o dízimo depois da batalha, depois da guerra, depois que Deus enche a vida dele. Então, dízimo na Bíblia Sagrada, irmãos, aleluia, é um resultado de colheita, é o resultado daquilo que você plantou, colheu, é o resultado da vida cheia que Deus te deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, se alguém reclama de devolver dízimo, é porque a vida dele ainda não está cheia. Aleluia, Deus, glória. Só crente com a vida cheia, só crente com a vida alegre consegue trazer para o Senhor. Assim como Abraão estava cheio de pessoas ao seu lado, 318 soldados, cheio de boas alianças, com vitórias acumuladas, a comunhão com o mundo espiritual, os anjos, glória a Deus, pôde proteger a sua família, resultado das suas colheitas na vida, e aqui ele entrega com alegria os seus dízimos para o rei e sacerdote Melquisedeque. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos, que coisa boa, não é verdade? Mas o sacerdote também não vem de mãos vazias até Abraão, ele traz pão e vinho. Como eu disse, ele é um tipo de Cristo, ele representa Cristo. Ele aparece no Antigo Testamento representando Jesus. Jesus Cristo também, como Melquisedeque, trouxe para nós a sua carne e o seu sangue. Né? Só que o pão e o vinho que Melquisedeque traz é depois da batalha. Então, se alguém está em Cristo, irmãos, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Isso quer dizer, irmãos, que se alguém aceitou Jesus Cristo de coração, Deus olha para ele e não vê ele mais como uma pessoa que vai vencer, já vê ele como um vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Ao ponto de Jesus dizer: não se alegre em expulsar os demônios, mas se alegre por vossos nomes estar escrito no livro da vida, arrolado nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não é que Deus vai te ver como vitorioso, Deus já te vê como vitorioso. Se Cristo estiver realmente implantado dentro do nosso coração. Porque Deus tem o poder de ver o passado, o presente e também o futuro. Ele não é pego de surpresa. Deus é o único que já nos viu no futuro. Deus é o único que já nos viu no futuro. Deus é o único que já nos viu no futuro, irmãos. Aleluia. Uma vez implantado no nosso espírito. Porque Abraão está servindo a Deus em espírito. Abraão está servindo a Deus em verdade.
Abraão, ele teme a Deus com suas entranhas, né? A riqueza não desvia Abraão do foco. A riqueza não afasta Abraão das suas orações. A riqueza não afasta Abraão de ter comunhão com os anjos, conhecer o mundo espiritual. As lutas e o cativeiro do seu sobrinho, aleluia, Abraão não sai primeiro consultar os seus 318, eu posso, tenho dinheiro, tenho presente dos homens, tenho anel, não, Abraão sai e vai consultar a Deus. E aí, eu entro nessa guerra, não entro nessa guerra, glória a Deus. O que Abraão tem não faz ele perder a comunhão com o excelentíssimo Senhor, irmão. Ao ponto de Deus mover lá Melquisedeque, e ele traz na sua bagagem para Abraão, após a guerra, pão e vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus, né? Sempre depois de uma batalha, a Santa Ceia nos espera também, com o corpo de Jesus e o seu sangue. Você crê que nesta noite, ao comer do corpo de Jesus e do sangue de Jesus, após a oração, você pode ser renovado, como Abraão e os seus homens comeram do pão e do vinho, irmãos, porque o vinho mata a sede, não mata? Antigamente não tinha água tratada, então para não sofrer desinteria ou outros problemas estomacais no intestino, eles tomavam o vinho, glória a Deus, no lugar da água no deserto. E nós sabemos que o vinho cura as infecções, como fora aplicado por aquele bom samaritano ao homem que estava meio morto ao caminho, aplicando em suas feridas o vinho, glória a Deus. Ou seja, depois de uma batalha, venha para a casa de Deus, né? Depois de estar frustrado, ou às vezes até triste, igreja do Senhor Jesus Cristo, coma da carne e beba do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus. Passou uma batalha, está todo machucadinho, presbítero. Embora venceu a batalha, mas está todo machucado, a alma. Então é dia de Santa Ceia, é dia de renovar a aliança com Jesus Cristo, é dia de renovar os votos com Jesus Cristo, é dia de expor a alma ao remédio que lava pecado, que cura as feridas da alma, que renova a nossa esperança. O melhor remédio que nós podemos comer e beber é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não pode faltar da ceia. Glória a Deus. Eu já vi, irmãos, pessoas serem curadas ao comer do corpo e beber do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo disse isso em Coríntios, né? Por não discernir o corpo de Cristo. E na minha maneira de pensar, irmãos, o corpo de Cristo, aleluia, vai além do pãozinho que a gente come. Mas essa comunhão, o corpo é um, nós somos vários membros e servimos uns aos outros. E o membro tem a responsabilidade de cuidar um do outro no corpo humano, assim como um membro dá manutenção nos outros membros no corpo humano. Nós também aqui, unidos pelo Espírito de Cristo, estamos aqui dando manutenção uns dos outros. E o que nos liga é, aleluia, esse sangue, esse corpo, o Espírito de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo diz: por não discernir o corpo de Cristo, há muitos entre vós doentes, muitos fracos e muitos que dormem, né? Então na Santa Ceia, Paulo disse isso quando estava ensinando a igreja aos Coríntios.
ceiar. Glória a Deus. Olhar para o corpo de Cristo como algo saudável. Ou se esse corpo, que é a igreja, aleluia, se adoecer, o corpo servido aqui de forma literal, após a oração, comido por fé, ou bebido por fé, eu entendo, irmãos, como eu já vi na prática algumas pessoas sendo curadas, sendo restaurada. Eu entendo que se a pessoa come e bebe por fé, aleluia, a ceia do Senhor, ela pode ser renovada, pode ser despertada, pode ser curada. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não coma como se tivesse simplesmente um pãozinho, né, um pedacinho de pão ou um suquinho de uva. Coma e beba por fé, para que nessa noite o Senhor te renove. Glória a Deus. Então, aqui após a batalha, representa um tipo de santa ceia. Tem pão e tem vinho para Abraão e para os seus homens que o acompanham. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês essa noite. Aleluia. Não é as lutas da vida, não é as dificuldades da vida que pode te trabalhar, ficar fora da comunhão. De jeito nenhum. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Amém. Glória a Deus. O Melquisedeque da eternidade está aqui para dar vida ao pão e dar vida ao cálice que nós vamos tomar. Glória a Deus. E nós temos que continuar lutando pelos nó da vida, viu, irmãos? Nós temos que continuar lutando pelos nó, pelas pessoas, porque Abraão está cheio a vida dele. Ah, mas fulano não aceita, ciclano não, irmãos. Assim como Abraão foi para a guerra, não faltou nada para Abraão, não faltou recurso. E ainda Deus envia uma bênção extraordinária, porque eu não sei se Abraão esperava Melquisedeque no seu caminho para abençoar e deixar ali o pão e o vinho para ele. Aleluia. Mas eu entendo que essa é uma bênção extraordinária. Efésios capítulo 3 e versículo 20. Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Glória a Deus. O lavrador espera com paciência os primeiros e os últimos frutos, a chuva temporã e a cerúlea. Chuva temporã, aquela que cai no momento certo. Chuva cerúlea é aquela que vem no tempo extraordinário, fora do tempo, dando a entender o Espírito de Deus que Deus tem bênção ordinária e que Deus também tem bênção extraordinária. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então no momento certo esse socorro, essa bênção, esse alívio chega para fortalecer o nosso coração. A guerra nem era sua, você foi convidado, você foi conclamado ou arrastado para dentro da guerra. Mas dentro dessa tentação, Deus é poderoso para te prover o escape. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E sabendo, irmãos, que Abraão e os seus amigos saíram mais fortes dessa guerra, Glória a Deus. saíram mais ricos dessa guerra, saíram mais poderosos dessa guerra. Embora o rei de Sodoma até oferece as fazendas a Abraão, ele disse: de ti, das suas mãos eu não quero nada, porque depois você vai dizer que enriqueceu Abraão. Salva a comida dos moços que foram comigo e os meus parceiros, a minha confederação. Se que eles quiserem tomar, que toma, mas eu da sua mão não pego, porque o rei de Sodoma era corrupto. Aleluia, não quis. Veja a fé desse homem, irmãos.
Então Abraão tinha certeza absoluta, aleluia, que ele estava saindo mais rico dessa guerra e que nem precisava do pagamento do rei de Sodoma. Que tinha um Deus poderoso, aleluia, e que não queria nem ouvir da boca do rei de Sodoma e Gomorra enriquecer você. Aleluia. Deus tem bênção extraordinária para você. Deus não precisa dos reis de Sodoma para te enriquecer, das corrupções dessa terra para te fortalecer, para me fortalecer, para me enriquecer. Glorificado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que me permitiu entrar na guerra é poderoso para me fazer sair vitorioso da guerra. Ele me faz entrar e me faz sair da guerra vitorioso. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja nessa noite. Comemos do pão do Melquisedeque e bebemos do vinho do Melquisedeque, aquele que é poderoso para nos abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.